Oi, gente, tô vendo que já tem gente entrando. Thelma, Kiki, Carol também já deve estar chegando aqui para entrar com a gente. Renata, Mandy. Hoje a gente vai falar, né, sobre essa questão de como que a gente vai ganhar tempo, né? Geralmente a gente nunca tem tempo para as coisas que a gente quer. E quem não quer, né, ter tempo para fazer as coisas que gosta, né? É muito ruim quando a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente gostaria de fazer por falta de organização. Pois é, a procrastinação, ela dói na gente, né? Pois é, né? Às vezes a gente acumula não só objetos, né? Mas tarefas também que a gente quer ir fazendo e isso vai pesando a nossa mente. É horrível, né? Essa sensação. A gente já passou muito por isso na nossa vida e é um pouco disso que a gente quer contar também para vocês, né? Como que foi pra gente e como que a gente fez para conseguir mudar isso, colocar, implantar, né, técnicas para a gente parar de procrastinar, porque senão fica muito difícil viver assim, né, na procrastinação. Pronto, aceitei ali, vamos ver se ela consegue. Agora você chegou! Oi. Eu já tava sentindo sua falta aqui. Eu mandei a solicitação várias vezes, não estava acontecendo nada. Esquisito, né? Esse Instagram, acho que não tá dando conta, né? Pois é, tem muita gente aí não tá dando conta. Bom, então, antes da gente começar, só falem pra gente se vocês estão ouvindo nós duas, porque da última vez, acabou que depois que a Carol entrou, vocês ouviam uma, mas não ouviam a outra, então vamos ver se hoje tá tudo certo pra gente já começar. Ah, aqui, ó, a Eu Amanda tô até te ouvindo mandou. bem. Já é um Ah, que avanço. bom, já é um bom começo. Também tô te ouvindo bem. Então, A tá. Mandy mandou aqui. Sim, gente, eu quero muito até meus trabalhos da faculdade. Nossa, meu sonho é ser organizada. Se eu começar a aplicar as técnicas agora, é possível eu ser uma mulher organizada? Com Com certeza. certeza. A gente não era organizada desde sempre, né, na nossa vida. A gente também já teve a nossa fase de desorganização. Inclusive, eu descobri que eu era arrumadinha, porque eu todo ano mexia nas minhas coisas, queria organizar, e no final eu não entendia por que, que a bagunça voltava, né? Eu falava assim, gente, mas eu organizei. E aí eu descobri que quando a gente arruma é que a bagunça volta. Quando a gente organiza, ela não volta mesmo. E aí depois que eu organizei de verdade, eu realmente não tenho mais esse problema da bagunça ficar voltando com frequência. É só um ajustezinho aqui, outro ali, coisas do cotidiano que são mais comuns. Pois é, eu também era assim, crescendo. Quando eu era criança, né, adolescente, eu vivia mexendo no meu quarto. Todas as férias que eu tinha do colégio e até mesmo na faculdade, eu gostava, sabe, de tirar tudo do lugar, mudar tudo, até mesmo os móveis eu trocava de lugar. E eu achava que isso era organizar. E eu não entendia por que 6 meses depois tava o caos de novo. Parecia que eu não tinha feito nada 6 meses atrás. E aí, depois que a gente fez o curso, foi que eu entendi que era justamente isso que a Jéssica falou. Eu não estava organizando, eu estava arrumando, porque não tinha uma logística por trás. Era só assim, quero colocar aqui, quero colocar ali, mas não tinha soluções de verdade, né, a longo prazo. Então a bagunça sempre voltava. E aí, hoje em dia, depois que eu organizei de verdade o quarto, eu mal mexo nele uma vez por ano, assim, para pequenas manutenções. Pois é, eu vi aqui que vocês comentaram que o áudio tá ótimo, né? Então, que bom. E, Carol, então vamos começar com você contando a sua história. Como que era na sua infância, quando você era mais nova? Em relação a essa questão, você era uma pessoa que conseguia fazer tudo que você gostaria de fazer ou não? Pois é até engraçado, né? Porque as pessoas pensam isso, né? Que por a gente trabalhar com organização, que a gente sempre foi assim. E não é. E essa questão de agenda, de produtividade, de dar conta de fazer tudo, é uma questão de organização. Ela não é uma organização de ambiente, ela é uma organização que eu chamo de organizar o tempo. E quando eu era mais nova, eu não conseguia fazer isso. E eu nem percebia que eu não fazia. Eu simplesmente achava que eu nunca tinha tempo para nada, que eu nunca dava conta de fazer as coisas. E quando eu via, eu já estava assim.
eu ficava assim, semana que vem tem prova, eu tenho que estudar. E aí, amanhã tem prova, eu tenho que estudar. E quando eu via, já estava no dia da prova, eu não tinha estudado nada. Eu lembro que eu ia pro colégio estudando dentro do ônibus, dentro do escolar, porque... E eu ficava assim, se alguém me perguntasse, eu falava que eu não tinha estudado porque eu não tinha tido tempo. E eu ficava assim, e aí eu ficava assim, gente, mas é porque eu não tenho tempo. E na época eu não percebia que não era falta de tempo, que era só falta de organização. Eu acreditava de verdade que eu não tinha tempo para aquilo. E foi só depois, na faculdade, né, quando a gente começou, para quem não sabe, eu e a Jéssica estudamos juntas, né, a gente se conheceu na faculdade de arquitetura. Então foi só quando a gente já estava na faculdade que eu tive que mudar de posição, né, esse posicionamento, eu tive que mudar de vida, por assim dizer, porque eu percebi que se eu continuasse empurrando as coisas com a barriga, deixando tudo para a última hora, que eu não ia formar nunca. Pelo menos a arquitetura é um curso assim, que demanda muito tempo, né, do estudante. Os projetos são infinitos. A gente sempre falou assim, projeto a gente não termina, a gente entrega. A gente E era abandona. verdade, a gente abandona. E é verdade, mas assim, se eu não me organizasse um mínimo, eu não ia conseguir entregar nada do projeto. Eu ia entregar uma folha em branco. Então foi só na faculdade que eu comecei a perceber que o problema estava em mim e não no mundo. E que eu precisava de mudar esse posicionamento, né? E de mudar a minha forma de pensar mesmo em relação ao meu tempo, às minhas tarefas. Pois é, eu me identifico muito com tudo isso que você falou, porque assim, eu era a rainha da procrastinação quando eu era mais nova. Gente, era impressionante. Assim, eu era, acho que, a adolescente mais ocupada do universo. E eu também não percebia. Então, assim, eu deixava tudo para a última hora. Eu estudava em cima da hora. E pior, eu ainda falava assim: eu funciono bem sob pressão. E deixava para a última hora, achando que eu ia arrasar no estudo. Mas no final das contas, dava tudo certo, eu até ia bem e tudo mais. Mas não precisava do sufoco que eu vivia, né? Então, assim, o que acontecia muito? Eu estudava de manhã, então eu chegava da escola, deitava, ia dormir, né? Dormir um pouquinho, descansar, e depois que eu ia começar a minha vida. E aí, isso era muita coisa. Eu lanchava, eu tomava banho, eu arrumava o meu quarto, porque ele sempre estava o caos e eu tinha que voltar as coisas para o lugar, e eu não tinha lugar definido, então eu tinha que arrumar lugar para as coisas, porque eu não conseguia estudar se eu não tivesse tudo limpo. Isso já era uma coisa que eu tinha em mim desde criança. Se eu não tivesse um ambiente organizado, vazio, para eu concentrar no estudo, eu desfocava e começava a fazer outras coisas. Então, eu fazia tudo isso antes de começar a estudar. Daí horas. Aí chegava a visita aqui em casa, eu ia bater papo, ficava com a visita. Aí chegava no dia seguinte, as pessoas viravam para mim e perguntavam: você conseguiu fazer tal coisa? Mas você acredita que eu só consegui começar a estudar, tipo, 8 horas da noite? As pessoas olhavam assim: como assim? Pessoas que tinham a mesma rotina que eu, no geral. E aí, com isso, um belo dia, uma amiga minha virou para mim e falou assim: nossa, Jéssica, você é a pessoa mais ocupada que eu conheço da nossa cidade. Você sempre está muito ocupada. O que você tanto faz? E aí, quando eu parei para poder responder ela, né, o que eu tanto faço, eu vi que eu enrolava. Essa era a resposta. E foi esse momento que me deu um estalo. Ela falou isso quando eu estava com 14 anos, na oitava série. E já me deu um estalo. E coincidiu que no primeiro ano eu fui para uma escola que era muito puxada. E eu tive que começar a ter mais esse processo, né, de estudar mais diariamente, porque senão eu ficava muito, assim, tensa nas provas, porque se eu não fizesse isso, eu não dava conta, porque eu tinha prova toda terça e toda quinta. Então, não dava conta mesmo. Aí eu percebi que eu tinha que começar a fazer isso, um estudo diário. E no primeiro ano eu comecei a desenvolver isso, no segundo ano eu fui melhorando, no terceiro também. Depois eu fiz cursinho, um ano de cursinho, que graças a Deus eu comecei esse processo, senão ia ser um desastre esse cursinho. E na faculdade eu tive que finalizar, assim, de me tornar uma pessoa mais produtiva, né? Como a Carol falou, a arquitetura, a gente tinha muito trabalho para fazer de casa e são trabalhos que a gente faz e tem que apresentar para a professora ou para o professor. E nisso, eles sempre estão mudando os nossos projetos, nunca tá bom. Então,
era um processo de aprendizagem diária para poder nos tornarmos mais produtivos. A gente sofreu muito e só depois que a gente conseguiu sair da faculdade que eu acho que a gente realmente pode se considerar pessoas mais produtivas e menos procrastinadoras, né? Porque da Sim. faculdade nem foi só a procrastinação, era mais o ritmo mesmo, né? Que era difícil de acompanhar, assim. E à Então, medida que a faculdade foi avançando, né? Eu lembro que só piorava. Eu pensava assim, na hora que eu começava a conseguir acompanhar o ritmo, alguma coisa mudava e ficava pior ainda. Tanto que hoje em dia eu olho para trás e eu falo assim, gente, como que eu dava conta de tanta coisa? Porque eu lembro que no meu último ano de faculdade, fazendo TCC, eu era da comissão de formatura, eu dava monitoria, eu fazia autoescola, eu fazia estágio. E hoje em dia eu olho para trás e falo assim, gente, como que eu fazia tanta coisa? E uma parte era porque eu não dormia, porque eu dormia tipo 3 horas por noite. Mas uma parte foi porque eu conseguia me organizar, eu sabia tudo que eu tinha que fazer. E eu tava sempre me programando para aquilo. Porque se realmente, cada dia eu acordasse e pensasse, o que eu tenho que fazer hoje? E se eu não podia me dar o luxo também de ficar enrolando, né? De saber o que eu tinha que fazer e ficar nessa de, eu vou dormir um pouco, eu vou ver um pouco de TV, eu vou passear. Não. Tipo assim, foi um ano muito extremo. E hoje em dia, depois que a gente começou a estudar essa questão de organização, de produtividade, eu percebi que eu aprendi, né, na verdade, que produtividade não é isso. Não é a gente estar ocupado o tempo inteiro e não ter tempo nem para dormir. Produtividade é justamente o contrário. É a gente ter tempo de fazer tudo que a gente precisa e sobrar tempo para a gente viver, né? Eu vi aqui que a Mandy perguntou como que eu me organizava. Na época da faculdade, eu tentei usar um planner físico mesmo e eu não dei certo. Então, na época, eu usava uma planilha do Excel, eu imprimia um calendário mensal, que tinha todos os dias do mês. E aí, a primeira coisa que eu fazia era anotar todos os compromissos fora de casa que eu tinha e que tinham horas marcadas. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fazia era anotar todas as aulas que eu tinha na faculdade, anotar os dias que eu tinha estágio, que no caso eram todos, de segunda a sexta, anotava os horários que eu tinha aula da autoescola, já anotava tudo ali que eram compromissos fixos. E aí, com isso, eu via o tempo que eu tinha sobrando e ia dividindo as tarefas do TCC, da comissão de formatura, essas coisas que dependiam só de mim, eu ia encaixando nos buraquinhos. Hoje em dia eu já mudei, eu não uso mais esse calendário impresso, mas aí eu vou contar para vocês mais para frente como é que eu faço. pois é, eu fazia um pouquinho diferente, né? Assim, mas é porque eu e a Carol, a gente funciona diferente nessa questão de produtividade. Eu gosto, por exemplo, eu funciono um pouco por módulos. Ela já funciona um pouco mais com coisas contínuas. Então, eu funcionava de forma que eu pegava uma agenda e aí eu anotava lá tudo que eu tinha para fazer, independente se eu ia dar conta de fazer tudo hoje ou não. E aí eu ia dividindo nos dias o que eu achava que eu conseguiria fazer em cada dia. Então, vamos supor, hoje eu programei para fazer 3 coisas. Aí eu colocava lá as 3 coisas, né, que eu tinha que fazer. Se eu não conseguir fazer uma dessas 3 coisas, eu jogava para o dia seguinte. E aí eu já analisava se eu ia dar conta de fazer tudo. Porque se eu visse que eu não ia dar conta, eu já tentava jogar, reajeitar alguma outra coisa para outro dia. Até porque isso me ajudava a saber se eu ia realmente poder fazer isso, né? Porque às vezes eu ia ver que o dia seguinte ficou muito cheio e que eu não ia dar conta de fazer tudo, então compensava mais eu ir dormir mais tarde hoje para poder finalizar. Então, eu fazia dessa forma e encaixava também, né, os meus compromissos fora de casa, mas não era uma coisa que eu marcava, por exemplo, coisas diárias, exercício físico. Eu não colocava isso na minha agenda, né? Eu já sabia que eu tinha e me programava no meu período que sobrava de tempo fora essas coisas. Então, eu marcava só assim, uma consulta médica, uma coisa mais pontual mesmo, que geralmente era só isso ou estágio, né, na época que eu fazia. Então, tem umas pequenas diferenças, né, que tem entre a minha organização pessoal e a da Carol, e que é legal porque vocês vão poder ver 2 formas diferentes de fazer e adaptar para o jeito de vocês.
porque não existe uma regra de como que a gente vai descobrir como ser produtivas, né? É um estudo mesmo, é autoconhecimento para que você veja como que funciona para você. Inclusive, isso que você comentou é uma das maiores diferenças, né, entre nós duas, que as suas atividades de rotina, que você já sabe que você tem que fazer, você não inclui ela no seu planejamento, porque já é automatizado, né? Você já sabe quanto tempo você vai gastar e tudo mais. E isso foi uma coisa que eu errei durante muito tempo. Eu lembro, principalmente nessa época do final da faculdade, e até mesmo no início do Organize Bem, né? Quando a gente ainda estava estudando para virar personal organizer e tudo mais, eu ficava me sentindo culpada, porque eu planejava um determinado número de coisas para fazer em cada dia, e quando o dia terminava, eu não tinha dado conta. Ou então, assim, se eu tivesse dado conta, era muito sacrificado, era muito corrido para mim. Eu ia dormir muito tarde, acordar muito cedo. E aí, com o tempo, é que eu percebi que esse era o meu erro, era que eu esquecia que eu tinha coisas da vida para fazer. Então, assim, quando eu fazia o meu planejamento, eu pensava nas coisas de estudo e nas coisas de trabalho que eu tinha que fazer, mas eu não considerava que eu ia gastar ali umas meia hora para almoçar, outra meia hora no fim do dia para, tipo, tomar banho, me arrumar. Eu não pensava que isso eram coisas que gastavam tempo. Eu só pensava assim, gente, é óbvio que eu tenho que tomar banho, mas eu não considerava o tempo que eu ia gastar para isso. Então, eu estava sempre errando esse cálculo. Eu sempre achava que eu ia dar conta de fazer mais coisa do que eu realmente iria dar conta. E aí, quando eu percebi isso, eu passei por um período de estudo e de autoconhecimento que eu realmente comecei a fazer uma lista de tudo que eu tinha que fazer para mim, coisas pessoais que eu precisava de fazer. E que a tendência é que cada vez a gente tenha mais coisa, né? Então, por exemplo, assim, quando eu tava na faculdade, acho que o máximo que eu tinha que fazer na minha casa era arrumar minha cama. Hoje em dia eu tenho um cachorro para cuidar, eu tenho meu quarto para cuidar, eu tenho almoço para fazer. E à medida que essas tarefas elas vão chegando na nossa vida, a gente tem que considerar que elas vão tomar um tempo que antes a gente gastava com outra coisa. Então, eu passei por esse período onde eu comecei a analisar, eu escrevia tudo que eu tinha que fazer para mim naquele dia, nos mínimos detalhes, e comecei a observar quanto tempo eu gastava para aquelas coisas. E aí sim eu consegui ter uma noção real de quanto tempo eu tinha disponível para trabalho e para estudo. E falando assim, parece que é assim, é o tempo que sobrar que eu vou trabalhar e estudar. Não é isso, ainda era um período muito grande, tipo assim, 8, 9, 10 horas por dia. Mas eu sabia que eram 8 horas e que não eram 14 horas que eu tinha para trabalhar naquele dia. Então, para mim, foi muito importante fazer isso. E até hoje, eu continuo anotando esse tipo de coisa. Então, por exemplo, uma coisa que influencia muito para mim é o meu cabelo. O meu cabelo é cacheado e eu tô passando pela transição capilar. Então, nos dias que eu preciso de estar com o meu cabelo arrumado igual hoje, eu não posso simplesmente pensar assim, eu tenho que tomar banho e lavar o cabelo. Não, tipo, é um evento na minha agenda. Eu lavar e arrumar meu cabelo, eu gasto quase 2 horas quando eu preciso de fazer isso. Então, se eu não sei disso e eu não considero isso, no final do dia, eu não consegui fazer tudo que eu precisava porque eu teve 2 horas ali que eu ocupei com outra coisa que eu não estava considerando. Então, eu anoto tudo que eu tenho que fazer. Hoje em dia, eu uso um aplicativo no celular, né? E eu anoto tudo ali, seja de trabalho, de estudo, seja pessoal, porque senão eu me embanano no tempo que eu vou ter disponível. E isso que você fez, Carol, para mim foi muito legal, porque assim, eu já considerava que eu conseguia organizar bem o meu dia, depois, né, que eu passei por todos esses processos. Só que o que eu percebia é que eu ainda atrasava para algumas coisas. Por exemplo, o meu namorado sempre virava para mim e falava assim: Nossa, eu marco com você, tal horário, a gente sai meia hora depois. Eu comecei a ficar incomodada com isso, que eu falava, gente, eu sou organizada, não posso fazer isso. Eu tenho que ter organização também do meu dia. E aí, quando a Carol falou, né, que ela começou a analisar cada coisinha, eu falei, tá aí o meu erro. Eu tenho que analisar onde que eu tô pecando, onde que eu tô achando que eu vou gastar um tempo X, né, para fazer e que eu gastava menos. E na verdade eu gastava mais.
Então, por exemplo, eu comecei a cronometrar algumas coisas também. Essa questão de, o meu banho, sei lá, vai ser de 10 minutos. Quanto tempo que eu gasto depois do banho? Porque uma coisa é o que a gente gasta dentro do chuveiro, outra coisa é o depois. E aí, quando eu ia me arrumar, eu pensava assim, se o meu banho é de 10 minutos, vou colocar aqui que em 15 minutos eu tô pronta. Só que, na realidade, era outra coisa. Então, assim, quando a gente começa a fazer essa análise, ela vai durar um curto período de tempo, mas que vai trazer um benefício muito grande para você. Pelo menos, assim, para mim também ajudou bastante. E era isso que estava faltando na minha vida. Era saber esse tempo, né, em relação a coisas que eu não estava conseguindo cronometrar bem. Por exemplo, às vezes eu ia fazer minha unha, que eu já tinha um hábito de fazer em casa. Aí eu achava, sei lá, que com meia hora eu fazia. No final das contas, eu gastava no mínimo 45 minutos. Aí eu tô assim, tá explicado. Por que eu sempre atrasava? Então, com essas pequenas coisas, né, eu fui descobrindo. E é até engraçado, porque eu sempre falei assim, hoje eu vou tomar banho e vou lavar meu cabelo. Aí meu namorado virava pra mim e falava assim, nossa, mas tomar banho já não é lavar o cabelo? Eu falei assim, não. Para a mulher, no dia que ela vai lavar o cabelo, significa que o banho vai durar muito tempo, às vezes o dobro ou mais do que o tempo de um banho sem lavar o cabelo. Então, essas coisinhas, né, é legal a gente reparar quantas vezes na semana, né, que você lava o seu cabelo, porque eu gosto de lavar todo dia, eu gosto de ficar com ele fresquinho, eu não gosto, meu cabelo é muito oleoso, então assim, cada um tem uma necessidade, tem uma demanda. E aí a gente tem que analisar essa necessidade e essa demanda para que a gente consiga adaptar. E não só isso, né? No caso assim, por exemplo, vamos supor esse caso do banho. Vamos supor que eu olhasse que eu estou gastando muito tempo com isso no meu dia. Aí eu penso, será que não é o caso de lavar um dia sim, um dia não? Porque aí a gente vai conseguir adaptar melhor, né, as coisas que estão consumindo mais tempo do nosso dia. E quando a gente tem em mente aquilo que a gente deseja, o que você quer fazer que você não está conseguindo fazer, fica mais fácil, porque você tem um objetivo. Então, você está abrindo mão, às vezes, de alguma coisa para conseguir outras que são importantes para você. Exatamente. E isso é uma coisa que muda muito. Então, por exemplo, na época que eu ainda fazia progressiva, eu lavava meu cabelo todo dia. Porque eu gastava o quê? 10 minutos a mais no banho para lavar o cabelo. Se gastasse isso tudo, e pronto, acabou. Ele secava sozinho, eu não secava com secador, ele secava ao tempo e já estava lindo, perfeito, maravilhoso. Então, eu lavava o cabelo todos os dias. Quando eu comecei a passar pela transição, isso já foi mudando. Primeiro porque ele começou a ficar menos oleoso, depois que eu parei de fazer progressiva. Então eu comecei a lavar um dia sim, um dia não. E aí, no início, eu queria estar sempre com o cabelo liso. Eu queria, tipo assim, um dia sim, um dia não, lavar e pranchar o cabelo. E eu falei assim, gente, é inviável. Porque se cada vez que eu lavo meu cabelo, eu gasto 1h30 pranchando, e, gente, meu cabelo é enorme, tipo, não é fácil de pranchar ele. Então, era uma escolha minha. Ou eu iria gastar 2 horas a cada 2 dias cuidando do meu cabelo, ou eu iria aceitar que eu estou passando por uma fase de transição e eu não vou ficar arrumando ele a cada 2 dias. Então, assim, se eu não vou participar de nenhum evento, né, que nem ser a live, gravar vídeo, alguma coisa assim, se é um dia normal na minha vida, eu simplesmente desapeguei. Ou eu deixo ele preso num rabo de cavalo ou num coque, alguma coisa assim, porque na minha vida não é a minha prioridade estar 99% dos dias com ele arrumado. Eu consigo viver com ele assim 50% do tempo arrumado. Porque eu prefiro priorizar essas 2 horas que eu gastaria com ele assistindo um curso, desenvolvendo um produto novo. Eu acho que é melhor. Eu vou ter mais retorno com isso do que arrumando meu cabelo. E, então, assim, isso vai mudando, né? Isso que eu quero dizer. Então, assim, antigamente eu gastava 10 minutos por dia com meu cabelo, que virou 2 horas todos os dias e que hoje em dia é 2 horas. Nem um dia sim, um dia não, porque apesar de eu lavar ele um dia sim, um dia não, não é sempre que eu prancho. Então, assim, quando eu preciso, eu sei que eu vou gastar 2 horas para fazer isso. E aí, uma outra coisa que é legal a gente pensar é que essa questão do tempo, ela não serve só para a gente analisar as coisas que a gente já faz.
ela serve para a gente desenvolver novos hábitos também. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu quero começar a meditar todos os dias. Eu quero começar a ler um pouco de livro todos os dias. Ou seja lá o que for, eu quero fazer um exercício físico. Tudo que a gente quer introduzir na nossa vida, a gente tem que ter essa noção de que é um tempo a mais que a gente vai gastar. Então, por exemplo, você quer meditar todos os dias, você tem que encaixar na sua agenda, você tem que saber que o seu dia vai diminuir, o seu dia produtivo, né? Ele vai diminuir, seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, ele vai ser menor. Então, se você já considera isso e já reserva o tempo para essa atividade, a chance de você conseguir encaixar ela e seguir é muito maior do que se você continuar levando a sua vida normalmente e aí no final do dia você ficar assim, será que vai dar tempo? Não, vai dar tempo sim. E aí no final do dia você já tá cansada, já tá tarde, e aí quando você vê, você fala, não, amanhã eu tento de novo. E aí a gente fica nesse ciclo eterno se a gente não pensa nisso de antemão. Não, eu preciso de reservar X tempo para fazer o que eu quero. E isso a gente tem que analisar sempre, né? Porque às vezes a gente acha que a gente montou nossa rotina uma vez e que pronto, vai funcionar pro resto da vida. E não é bem assim, né, que as coisas funcionam. Então, por exemplo, se você comprou um produto novo que você quer começar a usar, quer começar a passar, vamos supor, comprei um produto que eu quero passar na minha pele, seja um creme, seja pro rosto, seja, né, alguma coisa que você vai passar só à noite, ou só de manhã, ou depois do banho. Você vai colocar aquilo na sua vida e ver o que você gasta para poder fazer aquilo. Porque muitas vezes a gente acaba não conseguindo ter a disciplina de fazer isso porque a gente não conseguiu encaixar isso. Então, por exemplo, eu já percebi que acontecia muito isso na minha vida. Alguns produtos eu cismava que eu queria passar a noite antes de dormir. E aí eu comecei a perceber que a noite antes de dormir eu estava ficando com uma rotina tão extensa, tão grande, que principalmente na época da faculdade, né, que eu ia dormir muito tarde, cansada, isso não era viável para mim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dividir. Algumas coisas eu ia passar em outro horário, fosse de manhã, fosse de tarde, e outras eu ia deixar para a noite. Porque se você vê que algo não está funcionando para você, é a hora de você falar assim, peraí, por que não está funcionando? Como que eu posso fazer para isso aqui funcionar? E aí, algumas vezes, era só questão de preguiça mesmo, e aí eu colocava um objetivo. Eu falava assim, poxa, esse produto me deu um resultado tão legal, então eu tenho que ter o foco mesmo de conseguir passar isso. E aí eu me obrigava mesmo, pensando, focando no meu benefício. Por exemplo, um dia eu ficava com preguiça, eu falava assim, acho que hoje eu não vou passar, não. Aí eu falava, não, peraí, eu não vou fazer isso porque um dia começa com uma coisinha aqui, aí amanhã já vai ser outro motivo, depois vai ser outro. Então eu me obrigava até que isso se tornava uma coisa que não era um sacrifício para mim. Mas às vezes a gente tem que se obrigar mesmo, fazer com que seja um sacrifício para que depois fique mais tranquilo. Então é legal a gente analisar esses pequenos detalhes para a gente não deixar passar batido, porque essas pequenas coisas a gente gasta às vezes 5 minutinhos e quando você junta, né, no dia, dá um bom tempo. Exatamente, de grão em grão, né? No final do dia é assim, é uma hora do seu dia que some. E se alguém te perguntar, você nem sabe aonde que você gastou esse tempo. Então é uma coisa bem interessante mesmo da gente ficar atento. E aí, já entrando um pouco nessa questão da programação em si, né? Isso que a Jéssica falou é uma coisa muito interessante, que é a gente se atentar se a gente não está cometendo um erro na hora que a gente determina quando a gente vai realizar essas atividades. Porque, por exemplo, eu cismei que uma coisa que eu tento muito colocar na minha vida é essa questão do meditar, né? De meditar todos os dias. E aí eu cismei que eu queria fazer isso de manhã. Então eu já tinha colocado lá aqueles 15 minutinhos na minha rotina da manhã, porque queria meditar de manhã. E isso simplesmente não funciona para mim. Eu só consigo meditar se for de noite, porque de manhã a minha rotina varia muito mais de manhã, porque tem dia que a gente trabalha fora, tem dia que a gente trabalha em casa, então tem dia que eu acordo 6 horas da manhã, tem dia que eu acordo às 8. E de manhã eu sou muito sonolenta, eu sou aquele tipo de pessoa que assim, eu vou ficar dispersa mesmo
É por agora, tipo, 3, 4, 5 horas da tarde que eu viro uma pessoa normal. De manhã eu sou muito sonolenta. Então, para eu parar, para meditar de manhã, isso aumenta o meu sono. Eu tenho que recomeçar todo o meu processo de acordar. E de noite já é muito mais fácil, porque eu já estou naquele momento de reduzir o ritmo e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente prestar atenção. Se a gente não está se forçando a fazer uma coisa no momento que aquilo não é natural para você. Então, assim, é aquela coisa. Tem gente que prefere fazer exercício físico de manhã cedo, tem gente que prefere fazer de noite, tem gente que gosta de tomar banho de manhã, tem gente que gosta de tomar banho de noite. E isso tudo é interessante da gente saber as nossas preferências pessoais e levar em consideração na hora que a gente vai montar, né, a nossa agenda, pensar que horas que a gente vai fazer o quê. E a gente vai aprender essas coisas testando mesmo, né? Colocando em prática e vendo o resultado que aquilo está trazendo. Tá te trazendo uma satisfação pessoal? Então continua fazendo. Não tá te trazendo satisfação? Você tá ficando desanimado? Você tá querendo parar de fazer essa atividade? Então você vai ter que mudar alguma coisa e analisar mesmo o que tem que mudar para que isso se torne algo prazeroso para você. Pois é, a minha rotina vive mudando. Acho que no mínimo uma vez por mês eu faço algum ajustezinho nela. E eu tô sempre experimentando, né? Às vezes eu vou fazer alguma mudança e eu vou chegar à conclusão de que ficou pior e não melhor. E aí eu volto pro que eu tava fazendo antes, que foi o caso da meditação. Eu fazia de noite. Eu falei, não, quero fazer de manhã para ficar plena durante o dia. Não deu certo. Então eu estou voltando ela para a parte da noite. E aí a gente sempre vai fazendo esses ajustes mesmo, né? O que funciona melhor, o que funciona pior. E aí eu acho que assim, depois, saindo um pouco, né, dessa questão de rotina e de hábitos, né? Depois que a gente já tem isso determinado, aí sim a gente vai saber qual é o horário que a gente tem, o tempo disponível e em que hora do dia ele acontece, né? O tempo que a gente vai usar para trabalhar, para estudar. E isso vai variar, né, de pessoa para pessoa, obviamente. Se a pessoa trabalha fora e tem horário fixo, ela já está meio caminhada, porque ela não tem escolha, né? Então, assim, ela vai simplesmente pegar as outras atividades e encaixar ao redor disso. Mas, para quem, assim como a gente, né, tem uma flexibilidade muito grande, depois que você fizer esse processo, aí sim você vai saber que horas do dia que você vai trabalhar, que horas que você vai estudar. E aí, uma coisa que eu acho que é fundamental nessa hora, e que eu, pelo menos, não funciono se eu não faço isso, é anotar tudo que eu tenho que fazer. Para não correr o risco de esquecer nada. E aí é o que eu falo assim, gente, ser organizada não significa que eu lembro tudo que eu tenho que fazer. Significa que eu anoto tudo que eu tenho que fazer. E isso é ótimo, né? Pra gente tirar da nossa mente essa preocupação, Exatamente. porque a gente tem uma falha mental também, né? Exatamente, porque assim, além, se você, pelo menos o que eu sinto é que se eu não anoto aquela tarefa em algum lugar, ela fica ali na minha mente o tempo inteiro. Tipo, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. E isso vira um peso, porque quando a gente está falando de uma coisa, é muito tranquilo, mas se você começar a ficar com isso para 10 coisas que você tem para fazer naquele dia, você vai passar o dia inteiro pensando nas coisas que você não pode esquecer. Então eu prefiro anotar tudo. Cada detalhezinho. Se alguém vira para mim e fala assim, eu preciso que você ligue em tal lugar, eu vou anotar. Ligar em tal lugar. Porque senão, Isso é ou eu vou legal. esquecer. Pode falar. Eu vou falar que isso é muito legal porque as pessoas têm tendência a parar tudo que elas querem fazer, tudo que elas têm que fazer para poder fazer o que a pessoa pediu. Sendo que se você anota, você consegue analisar qual horário do seu dia que aquilo poderia se encaixar melhor, para você não deixar de ficar fazendo o que é prioridade para você, para colocar outras coisas como prioridade. Exatamente. E aí, e não só isso, né? É uma coisa que eu falo muito com as pessoas que convivem comigo, eu falo assim, gente, não me peça as coisas de última hora. Tipo assim, eu não me importo de fazer nada para ajudar ninguém. Então, por exemplo, assim, se minha mãe fala assim comigo, vai no supermercado para mim? Eu falo, vou, mas deixa eu pensar que horas que dá para eu fazer isso. É totalmente diferente se a pessoa chega para mim e fala, não, eu preciso que você para tudo que você tá fazendo e vai lá agora e faz para mim. Tipo assim, pode até ser que eu vou fazer, mas eu vou fazer achando ruim.
Porque é isso, né? Quando a gente sabe com antecedência as coisas que a gente tem que fazer, a gente consegue se planejar melhor. Isso é uma coisa que eu e a Jéssica, a gente até comenta muito, né? E a gente é muito parecido em relação a isso, que a gente não gosta de sair de casa e ficar fazendo as coisas picadinho, um pouquinho em cada dia. Que a gente prefere juntar tudo e fazer tudo de uma vez só. E eu sempre fui assim. Então, por exemplo, a Jéssica até fica rindo quando eu falo isso, que às vezes assim, eu vou pro shopping e eu vou pro shopping com uma lista de coisas para fazer. Tipo assim, eu tenho, sei lá, 10 coisas para resolver no shopping de uma vez só. Por quê? Porque aquilo já estava ali, ó, há tempos e eu fui acumulando. Não é aquela coisa assim, estou indo ali, estou saindo de casa para comprar banana. E aí amanhã eu saio para comprar o arroz que acabou. Não, eu vou acumulando e quando chega numa quantidade considerável da lista de compras ou de tarefas para fazer na rua, aí sim eu saio e faço tudo de uma vez. Porque até mesmo se a gente pensar na parte prática da coisa, no tempo de deslocamento, se a gente sai de casa todos os dias, é um tempo que você gasta se arrumando para sair, no deslocamento de ida, no deslocamento de volta. Então, se você condensa, já é um tempo muito grande que você ganha, né? Então, isso é uma coisa também que é interessante da gente considerar, não ficar fazendo as coisas muito picadinhos. Eu acho que, pelo menos para mim, funciona melhor. E aí, assim, cada um vai testar, né? E descobrir o que é que funciona para a pessoa. Mas já fica essa dica que quando você sai de casa uma vez, você economiza tempo de se arrumar e de deslocamento. E quando a gente faz essa lista, né? Tô até vendo aqui que outras pessoas também estão comentando, né? A nega Clau comentou, também sempre saio com uma lista do que tem para fazer, né? Então, assim, isso é bom porque se a gente não faz a lista, às vezes a gente esquece de fazer alguma coisa. E se tem uma coisa que me dói, é ir no supermercado, voltar e fazer uma receita e não encontrar aquilo que eu tinha que ter comprado e não comprei. Gente, isso me dói tanto. Me dói mais por saber que eu acabei de voltar do lugar. Então, é até engraçado, porque assim, agora na quarentena, eu tô com essa responsabilidade aqui em casa, né? Eu sou a mais nova da casa, então eu tô indo no supermercado todos os dias. Todos os dias nada, né? Eu tô indo no supermercado Mas precisa. pra fazer as compras da casa. O sonho é que eu moro com os meus avós, então o sonho da minha avó é que eu fosse todo dia, mas não, eu não tenho essa disponibilidade que ela tinha de ir todos os dias. Então, e o que que eu faço? Eu começo a lista 5 dias antes de ir no supermercado. Aí minha avó até estranha, que eu começo a colocar lá coisas que ainda nem acabaram. Mas é porque eu sei que daqui 5 dias essas coisas já vão ter acabado. E aí ela fica assim, mas isso aqui ainda tem. Eu falei, mas eu não tô fazendo lista para ir agora, eu tô fazendo lista para ir daqui alguns dias. Eu nem falo quantos, senão ela surta. Então, assim, a gente funciona de forma diferente, né? A minha avó gosta de ir aos pouquinhos. Ah, ela vai hoje um pouquinho só no sacolão. Aí outro dia ela vai só na foto. Outro dia só no supermercado. Eu piro se eu fizer isso. Não funciona pra mim, eu fico louca. Tipo, eu quero ter dias que eu não vou nem sair de casa. Afinal, a gente tem que aproveitar a quarentena pro lado bom que ela tá tendo, né? Que a gente poder passar mais tempo em casa, ser mais produtivo. E, inclusive, eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, gente, por que eu tô fazendo mais coisas agora na quarentena do que eu fazia antes? E aí eu percebi que é porque eu não saio de casa. Então, o fato da gente não sair de casa, né? Quando a gente volta de um cliente, a gente chega muito cansada. A gente não vai render igual quando a gente tem o dia inteiro em casa. Então, isso daí faz com que eu consiga realizar mais tarefas. E isso que eu acho que é importante, né? A gente começar a ver um pouco o lado bom também dessa questão da quarentena, porque muitas pessoas estão trabalhando de casa e estão levando isso como algo ruim, estão surtando, por N motivos, né? Às vezes porque tem muita gente em casa e a pessoa não está dando conta de fazer tudo que ela teria que fazer, porque no trabalho acaba produzindo mais. Só que será que se você não der uma adaptadazinha, já vai ficar melhor? Que você vai até gostar e vai até sentir saudade depois, passar mais tempo em casa, com a família. Então, essas coisas, né? A gente tem que ver como que a gente funciona. E às vezes também, vamos supor que você sente muito prazer em sair várias vezes ao dia, né? E você vê que isso não está sendo tão bom no sentido da produtividade. Aí é colocar na balança também. Como que é? Eu vou continuar fazendo isso que está me dando prazer e vou ter o desgosto em relação à produtividade ou eu vou tentar encontrar o meu equilíbrio, né? De repente,
não sair tantas vezes no dia, mas fazer isso com menos frequência, porque aí você vai conseguir encontrar o seu equilíbrio. E não tentar fazer uma mudança muito brusca também, né? Se você é uma pessoa que está acostumado a fazer as coisas assim, bem picadinhas, não adianta do dia para a noite você falar, não, a partir de hoje eu só saio de casa uma vez por mês para resolver tudo. Que você vai sentir essa mudança e provavelmente você vai abandonar e vai desistir. Então, assim, isso vale para tudo que a gente quer mudar, né, na nossa vida, de ir aos poucos. Então, assim, se você está acostumado a sair de casa de manhã e de tarde, o primeiro passo é sair só uma vez. Depois que você acostumou a sair só uma vez, agora vamos sair uma vez a cada 2 ou 3 dias, depois uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E assim, você vai testando, né? Assim, às vezes você vai chegar à conclusão de que o seu limite é uma vez por semana. Que no mínimo uma vez por semana você precisa de sair para resolver as coisas na rua. E tudo bem, eu, por exemplo, o meu ideal é uma vez a cada 15 dias. Eu ainda não consegui chegar nisso. Nossa. Eu falo, tipo assim, de supermercado, sacolão, essas coisas. O meu ideal é a cada 15 dias. A minha mãe, se deixar, ela já quer ir no sacolão e no supermercado toda semana. Então, a gente tá ali buscando o equilíbrio. Mas, assim, isso vale para tudo, né? Tudo que a gente for encaixando na nossa rotina, né? Vale fazer esse teste e descobrir qual que é o nosso limite, o que, que funciona melhor pra gente. E aí, uma outra coisa que eu acho que ajuda bastante também nessa questão da produtividade é descobrir o que funciona para você de fazer primeiro. E isso é uma coisa que eu sei que eu e a Jéssica somos muito diferentes. Que é, por exemplo, assim, ok, já acordei, fiz tudo que eu tinha que fazer da minha rotina da manhã, estou pronta para sentar e começar a trabalhar ou estudar. Por qual daquelas várias tarefas de trabalho que eu vou começar? Qual que eu vou escolher para fazer primeiro? E tem hora que a gente não vai ter escolha, né? Porque às vezes é uma coisa mais urgente, que precisa de atenção naquele momento. Mas quando a gente tem esse poder de escolha, às vezes as pessoas ficam meio perdidas, né? Nossa, o que eu faço primeiro? E aí, assim, para mim, o que funciona melhor é eu fazer o que eu menos quero fazer primeiro. Então, se tem uma tarefa que eu não tô afim de fazer, que eu tô com preguiça, que eu acho chata, que eu não gosto, essa é a tarefa que eu vou fazer primeiro, para eu ficar livre dela. Porque eu sei que se eu não fizer ela, eu não faço mais nada. Então, por exemplo, sei lá, eu acho até difícil de achar exemplo, porque hoje em dia eu gosto de praticamente tudo do nosso trabalho. Mas vamos lá, uma coisa que eu tenho preguiça de fazer. Preguiça sim. Não é a minha atividade preferida aqui no Organize Bem, que é gravar stories. Então, se tem um dia que eu sei que eu tenho algum stories para gravar, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aquele dia. Porque enquanto eu não fizer ele, eu vou empurrando tudo para depois. E aí, no final do dia, eu não fiz nada. Então, fica tudo corrido para a parte da tarde, da noite. Porque eu fico assim, se eu não começar a trabalhar, eu não tenho que fazer o que eu não quero. Então, eu já vou e faço de cara para ficar livre. A Jéssica eu já sei que funciona diferente, né? Exatamente. Se eu começar pelo que eu menos gosto, gente, mas eu vou enrolar até a alma para poder fazer esse negócio. Então, o que eu faço? Eu começo pelas coisas mais rápidas, porque aí eu começo a dar check na minha lista, e aí isso vai me dando um prazer, vai me dando uma empolgação, que aí quando eu chegar naquela coisa que eu não gosto de fazer, eu vou fazer com. Ela tá no pique, sabe? E aí eu vou conseguir fazer de forma mais rápida, porque eu preciso, como se fosse assim, pegar no tranco. Então, eu vou fazendo até eu sentir que agora eu tô produtiva. Que é essa questão de, no inicinho, às vezes eu tô um pouco mais lenta, mais assim, desanimada. Então eu preciso de ir fazendo algumas coisas que vão me deixar mais animada. E pode ser ou uma coisa que eu goste de fazer, ou uma coisa que seja mais rapidinha mesmo. Porque esse prazer de dar check, pra mim, não tem preço. E eu tô até vendo aqui também, acho que temos uma organizada aqui, hein, comentando com a gente. A amiga Clau comentou assim: quando vou receber visita de outra cidade em minha casa, faço lista do cardápio, inclusive dos lugares que vou levá-la para passear. Gente, tá de parabéns. É isso mesmo. É a vida assim, perfeita dos sonhos para mim. Porque eu acho. Eu realmente sou apaixonada com planejamento.
Então, tudo que eu posso planejar, eu até mostrei outro dia, né, quando eu fui pro sítio, eu planejo o cardápio para não correr o risco de esquecer as comidas, né? Porque aí às vezes eu mudo de ideia. Aí eu falo, ah, não, mas agora eu quero fazer outra coisa. E aí eu não trouxe essa outra coisa, porque eu vejo que às vezes a pessoa fala assim, ah, é igual roupa, né? Eu vou levar isso para se acontecer isso, eu vou levar isso outro para se acontecer isso outro. No fim, você levou sua casa inteira e aí teve esse trabalhão. Então, para eu não ter esse trabalhão, eu prefiro organizar o cardápio para poder facilitar mesmo. E essa questão, né, de saber onde, quando, onde que você vai levar as pessoas, né? Ter todo esse planejamento te facilita demais, porque você não precisa ficar preocupada. E colocar isso num papel é melhor ainda, né? Porque a gente consegue visualizar se aquilo realmente vai ser viável, porque às vezes na nossa mente a gente acha que vai, nossa, vai dar tempo de fazer tudo. E às vezes você coloca no papel e fala, não, peraí, não vai dar assim, não. Então é muito, eu acho muito legal assim, esse tipo de planejamento. Recomendo. E isso é um hábito que tanto eu e a Jéssica a gente tem, que é muito forte, que é essa questão de lista. Desde a época da faculdade, a gente faz lista para tudo. Os professores até zoavam a gente, porque a gente chegava para orientar e a gente tinha uma lista, assim, e na época a gente fazia no papel mesmo, era uma lista de tudo que faltava para o projeto terminar. E aí, à medida que a orientação ia acontecendo, a gente riscava algumas coisas, escrevia as coisas novas. E isso a gente mantém até hoje. Então, por exemplo, falando um pouquinho de como que eu faço na minha organização hoje, eu uso um aplicativo chama TickTick. Eu vou colocar o nome por escrito aqui para vocês. E dentro dele eu faço várias listas. Então, eu tenho a lista de coisas do Organize Bem, eu tenho a lista de coisas para estudar, eu tenho a minha lista de coisas pessoais, lista de compra, tudo para mim é lista. E Para aí mim tem as que também. são e aí tem as que são fixas, né? Que são essas que eu falei. Mas de vez em quando aparecem listas temporárias. Então, por exemplo, assim, se eu estou organizando o meu aniversário, eu vou ter a lista de tudo que eu tenho para fazer relacionado a esse aniversário. Se eu vou fazer uma viagem, eu vou ter a lista de tudo que eu preciso de resolver antes da viagem, a lista do que eu vou levar para a viagem. Então, assim, eu sempre estou fazendo lista. Lista, lista, lista. E a melhor coisa para mim, pelo menos, que a gente pode fazer é isso, porque além de te ajudar a não esquecer de nada, te ajuda a ter uma noção da quantidade de coisa que você tem que fazer e distribuir melhor no decorrer dos dias. Então, assim, gente, listas. Façam listas. Exatamente. E até nisso, eu e a Carol, a gente usa aplicativos diferentes. Hoje a gente só vai citar, né? Porque não vai dar tempo, mas se vocês se interessarem por esse assunto, ou a gente pode fazer um videozinho falando sobre isso, né? Para postar no nosso feed ou IGTV, ou até, se for um assunto que renda, podemos trazer para a live. Eu uso o Keep, o Google Keep. E também uso a agenda do Google no celular. Então eu ando com esses dois aplicativos, né? E aí eles servem bem para eu poder colocar as minhas coisas. Eu não tentei esse da Carol, mas eu sei que ela já tentou, né? Outros. Acho que você tentou o Keep, né, Carol? E Eu não deu tentei certo. vários. Eu tentei o Keep, eu tentei um outro que chamava To-Do List. Eu tentei vários aplicativos. E o motivo pelo qual eu dei muito certo com esse, eu até coloquei o nome aqui já, tá escrito aí para vocês verem. O motivo pelo qual eu dei muito certo com eles, com esse aplicativo, é porque ele me permite ver tanto as listas do que eu tenho para fazer, quanto os compromissos no mesmo aplicativo. Igual a Jéssica falou que ela usa o Google Keep e a agenda do celular, ou seja, ela usa dois aplicativos. Eu prefiro ter tudo concentrado em um só. Então, ele para mim serve tanto quanto como agenda para anotar compromissos, quanto como o aplicativo de listas, que são coisas que eu preciso de fazer, mas que não tem dia nem hora. E aí ele fica todo concentrado em uma coisa só e eu acho mais fácil do que ficar essa divisão de dois lugares diferentes. Pois é, acaba que, por exemplo, a Carol gosta de concentrar tudo. Eu já não gosto de concentrar porque acaba poluindo para mim de informação. Então, eu trabalho mais assim, nesse Keep, colocando as coisas que são mais de agora. Então, por exemplo, eu já tenho lá a minha semana. Então, eu tenho quarta, quinta e sexta e até segunda da semana que vem. Porque eu já sei coisas que eu tenho que fazer nesses dias. Mas, por exemplo, às vezes eu tenho uma consulta marcada daqui a um mês, aí eu vou anotar no Google Agenda, para eu não poluir, entre aspas, o meu Google Keep com mais informação
sendo que o negócio está muito distante. E aí eu vou andando junto, né, com os dois. Quando eu vou fazer a organização da minha semana, eu dou uma olhada lá na agenda se tem algum compromisso, até porque ele me notifica, né? Então, eu dou aquela olhada lá se tem algum compromisso para eu saber, para eu organizar a minha semana. Então, isso daí é também testando, né? Que vocês vão ver qual que vocês se adaptam melhor. Eu até vi que a Mandy perguntou, né, a questão de curso, se a gente tem curso sobre isso, né? A gente até está com o intuito, né, de fazer depois um curso de organização em relação à produtividade, como que as pessoas podem fazer, mas hoje a gente ainda não tem, o que a gente faz é dar uma consultoria, que é para a pessoa poder se organizar, né? Organizar pessoalmente ou organizar a rotina pessoalmente não, organizar a parte pessoal ou organizar a rotina da casa. E muitas vezes os dois andam juntos, porque a organização da limpeza, da rotina da limpeza da casa, é algo que deve ser analisado, que vai variar com a frequência que as pessoas vivem ali, quantas pessoas que vivem ali, e a rotina toda que elas vivem, né, que elas têm. E quando a gente muda, né, muito de um estilo de vida, igual agora que a gente está na quarentena, acaba que essa rotina também muda, né? Então, é necessário fazer as adaptações. Então, o que a gente faz hoje é isso, é essa consultoria, para a gente poder sentar com a pessoa e analisar. Olha, quais que são as suas necessidades? O que você quer fazer que você não está conseguindo fazer? O que você faz que você queria tirar da sua vida? Será que vai dar? E nisso a gente vai conversando e montando com ela algo que seja viável. E não significa que a gente sentou com a pessoa e já vai solucionar a vida dela. Não, é um processo. Aí ela vai testar, aplicar aquilo. Aí daqui uma semana a gente vai conversar, ver o que funcionou, o que não funcionou, para depois a gente fazer as adaptações que forem necessárias. Tanto quando for rotina pessoal, quanto for rotina de limpeza da casa. Isso. E aí eu vi aqui que a Mandy perguntou, né, se a gente usa post-it. Eu não uso, nunca dei certo. E aí, assim, eu tenho um problema com esses papeizinhos, porque a chance que a gente tem de perder eles é muito grande. Então, assim, eu nunca dei certo com isso, sabe? De pegar um pedaço de papel e anotar, ligar para fulano. Pegar um pedacinho de papel e anotar, lembrar de comprar leite, açúcar e arroz. Eu não dou certo com isso, porque a chance da gente perder isso é enorme. Então, assim, a gente até usa muito post-it, a gente até, acho que já falou sobre isso algumas vezes, mas a gente usa com coisas que são momentâneas. Geralmente, quando a gente está organizando na casa dos nossos clientes, a gente usa muito post-it para ir marcando as categorias, né, que a gente está dividindo, mas é uma coisa temporária, que a gente sabe que, assim, estamos usando nesse momento e já vai terminar e o post-it já vai ser jogado fora. Porque essa coisa de anotar para resolver outro dia, eu não acho que dá certo. A chance de perder é enorme. E não só de perder, mas às vezes o post-it até tá lá, mas você simplesmente esquece de olhar para ele. Da acaba que eu não gosto muito de usar. Eu prefiro anotar tudo no celular mesmo, que além de tudo ele ainda tem a função de lembrete, né? Que aí você não precisa nem de lembrar de olhar, é só você configurar e ele mesmo te notifica que você precisa de fazer alguma coisa. E o legal do celular é que geralmente ele tá sempre com a gente, né? Às vezes a gente acha lindo ter um planner, mas é aquele negócio que é desajeitado pra gente levar para tudo quanto é canto, é muito grande, e aí não vale a pena porque você vai deixar de usar, porque não tá prático para você. Então a gente O tem que meu buscar sonho, o meu sonho era ser essas pessoas que conseguem usar planner. Eu cheguei a comprar há 2 anos e paguei caro, porque planner não é uma coisa barata. Fiz todo personalizado, não sei o que, tava lá super empolgada. E eu simplesmente não usei, porque na época eu ainda estava na faculdade, eu já tinha que carregar muita coisa, o planner é uma coisa grande, ele é pesado. Então eu nunca tirava ele de casa, só que eu precisava de anotar os compromissos na rua, porque é no meio de uma reunião, no meio do estágio, no meio das aulas que aparecem os compromissos e que você precisa de estar com a sua agenda e ver se você está disponível naquela hora e fazer a anotação do compromisso que foi criado ali. Então, se você não tem essa disponibilidade de ficar carregando um planner grande, pesado, para cima e para baixo,
foi o motivo pelo qual eu não dei certo com ele. Então, hoje em dia, eu faço tudo no celular. E esses aplicativos ainda têm a vantagem de que eles têm backup de tudo, né? Então, assim, perdeu o celular, você tem acesso pelo computador, você tem acesso através de outro celular. Então, assim, eu uso a organização, eu uso meios digitais para me organizar para tudo. E para mim é o que mais funciona. E aí até vi aqui que falaram, né, do Google Agenda. E é isso, tipo assim, existem várias opções, vários aplicativos, testar e descobrir o que, que funciona melhor para cada um mesmo. Exatamente. Então, assim, já vai dar uma hora, né, que a gente fez a live. Eu não sei se o Instagram vai cortar. Acho que vale. Pois é porque eu vi outro dia falando que ele está estendendo um pouquinho por Que bom. causa da quarentena. Mas não sei, vamos descobrir agora. Mas, assim, resumindo, foi muito legal, né? A gente conseguiu contar um pouco da nossa história, como que a gente realmente não era nada produtiva antes e como que a gente conseguiu se tornar produtiva. E aí a gente vai fazer um resuminho aqui, né, dos passos que vocês têm que fazer para poder conseguirem se tornarem produtivos. Isso. Então, eu acho que o primeiro passo é aquela questão, né, de você saber quais são as suas tarefas diárias e quanto tempo que você vai gastar com essas tarefas. Depois disso, ter sempre anotado tudo que vocês precisam de fazer para não esquecer. Pensar no que você vai fazer primeiro, descobrir o que funciona melhor, né? Se é o que gosta menos, se é o que gosta mais, se é o que é mais rápido, o que é mais demorado. Testar e descobrir o que vai funcionar melhor para você. E o passo principal é fazer. Porque não adianta nada a gente ter todo esse planejamento, tá tudo anotado, lindo, maravilhoso. Se na hora de pegar e colocar em prática, a gente fica, tá com preguiça. Vou assistir mais um episódio da série. Não adianta. Apareceu aqui que vai em 15 segundos acabar a live. Não, mas então acho que é isso. A gente agradece a participação de vocês, né? Foi muito bom, a gente gostou muito desse bate-papo. E